Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 70. Você já sentiu como alguém que tem pressa, que tem urgência sobre alguma questão na sua vida? O Salmo 70 é a resposta para essas situações. Ele fala: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Nesse salmo, o rei Davi, que é o autor desse salmo, pede a Deus que se apresse em livrá-lo. Pede a Deus que se apresse em ajudá-lo. Ele estava passando por uma situação. Qual era essa situação? Nós vemos aqui nos versos 2 e 3. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Verso 3. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem: Ha, ha. Então a situação que Davi estava passando era uma situação em que seus adversários, seus inimigos, desejavam-lhe o mal. Agora, Davi pede pressa e pede que essas pessoas que desejam o mal, veja o verso 2, que eles fiquem envergonhados, que eles sejam confundidos, que eles voltem atrás. Veja o verso 3, que eles fiquem com as costas cobertos de vergonha. Aqueles que dizem para ele, ha, ha. Tem uma outra versão que diz aqueles que dizem, bem feito, bem feito. Aqueles que torcem pela sua ruína, pela sua desgraça. Ele pede a Deus, apressa-te, ó Deus, em me livrar desse mal. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ele pede o socorro de Deus. E ele pede uma outra coisa a Deus. Aqui no verso 4. Ele pede que folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Ele pede que os que se alegram em Deus possam se alegrar. Os que confiam em Deus possam folgar. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. E o verso 5, Davi termina esse salmo, dizendo: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então, no verso 4, ele pede que os que confiam no Senhor, os que amam a sua salvação, possam se alegrar, possam folgar e possam dizer: engrandecido seja Deus. Que os que estão alegres possam permanecer alegres. Que os que estão alegres possam levantar as mãos e dizer: a Deus toda a glória. Engrandecido seja Deus. A Deus seja toda a glória. Agora o verso 5 diz: embora eu deseje a alegria, a folga daqueles que amam ao Senhor, eu, nesse momento, não posso folgar e me alegrar. Porque, como diz no verso 5, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então, o rei Davi, ele reconhece que ele está aflito e necessitado, mas ele mostra que ele tem confiança no Senhor, porque ele fala de um lado: eu estou aflito e necessitado, mas eu peço que o Senhor dê pressa. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ele mostra que, de um lado, ele está aflito e necessitado, mas de outro lado, ele chama a Deus,
como o auxílio e o libertador dele. Isso mostra que, mesmo diante das adversidades da vida, quando alguma coisa dá errado, nós devemos continuar tendo confiança em Deus. Davi mostrou aqui. Ele disse: Eu estou aflito e necessitado. Mas, como ele diz aqui, apressa-te por mim, ó Deus. Que o Senhor não te detenha. Essa é a meditação do Salmo 70. Um salmo curto que pede a pressa de Deus, que mostra a confiança em Deus, que é um salmo de recordação. Por que é um salmo de recordação? Porque o Salmo 70, ele na verdade é um recorte do Salmo de número 40. E o Salmo de número 40, na primeira parte, fala de alguém que está esperando com paciência no Senhor. Mas que no final tenha confiança de que o Senhor é aquele que traz a solução. Apenas para confirmar o que nós falamos ali do Salmo 70, que o Salmo 70 é um recorte do Salmo 40, vamos ler aqui o Salmo 40. Veja que o Salmo 40, ele fala sobre um tempo de espera. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O rei Davi, quando escreveu o Salmo 70, ou o Salmo 40, ele estava passando por um momento em que ele teve que ter paciência. Agora veja o que era que ele estava passando quando ele escreveu o Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele estava num lago horrível, num charco de lodo. E ele fala que ele teve que ter paciência para que o Senhor pusesse os pés dele sobre uma rocha e firmar os passos dele. Ele teve que ter paciência, mas ele recebeu a resposta. Verso 3: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Verso 5: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aqui no verso 5, nós vemos que o rei Davi experimentou muitas maravilhas depois da paciência. Aí vem o verso 6: Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. 7: Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. 8: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. 9: Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. O que ele está dizendo no verso 9? Preguei a justiça na grande congregação. Que ele deu o testemunho das bênçãos que ele recebeu diante da congregação. Verso 10. E quando ele falava com a congregação, no 9 ainda, ele falava o que correspondia à vontade de Deus. 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. No 10 ele está dizendo: eu não escondi o que eu recebi do Senhor. 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Aqui no verso 12, o rei Davi fala que
ele cometeu muitos pecados, que ele ficou se sentindo sobrecarregado de tantos pecados. E essa sobrecarga de pecados fez que ele pedisse agora pressa a Deus. E aí, você vê nos versículos 13 ao 17 exatamente a origem, a fonte do Salmo 70. Ele diz aqui: digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. 14. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. 15. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha. O 16. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja Deus. E o 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. A contradição do verso 17 é que ele se sente pobre e necessitado, mas por outro lado, ele sabe que Deus cuida dele. Então, você percebe que o Salmo 70 é a reprodução do versículo 13 até o versículo 17 do Salmo 40. E o Salmo 40 é um salmo que foi escrito num tempo de espera, num tempo em que Deus manifestou muitas maravilhas no meio do povo de Israel e Davi agradeceu a Deus. Então o Salmo 70 ele mostra que Davi fez um recorte do Salmo 40, lembrando lá atrás, quando nós estávamos numa situação horrível, nós estávamos pedindo que Deus respondesse com pressa, tivemos que esperar com paciência. Mas agora vamos lembrar dos trechos que nós oramos no passado, dos versículos 13 ao 17, para recortar e formar um novo cântico, um novo salmo, para pedirmos pressa para Deus em relação ao que precisamos. Agora eu faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. De repente você está passando por um tempo em que você está tendo que ter paciência, conforme o Salmo de número 40. E aí você vai querer pedir a pressa a Deus. Nós lemos no Salmo 40 que Davi falou da situação que ele estava passando e no final ele pediu que Deus desse pressa em responder. Anos mais tarde, ele fez o recorte do Salmo 40 para formar o Salmo 70, para que o povo pudesse orar o Salmo 70, tendo a lembrança, a recordação de que Deus já havia dado uma resposta numa crise, numa situação difícil. E orar o Salmo 70 é o mesmo que lembrar: Deus é Deus que dá socorro, é aquele que responde mesmo quando parece que ele esqueceu, e que ele pode responder rapidamente quando nós pedimos a ele. Nós podemos pedir a Deus por pressa. Nos momentos de muita crise, muita aflição, muita dor e muita angústia, podemos pedir a Deus que nos atenda e que responda com pressa. Podemos também lembrar que Ele é o nosso Deus. Apesar de estarmos em necessidade, numa situação difícil, Ele continua sendo Deus. E essa oração que está aqui na tela, que é a oração de confissão, é uma oração em que você entrega a sua vida para Jesus, para que Ele possa guiar você pelo caminho que Ele tem preparado para você. Um caminho de paz, um caminho de perdão dos pecados. A Bíblia fala que só podemos receber o perdão dos pecados recebendo a Jesus. E perdoados dos pecados, podemos receber o Espírito Santo e podemos comparecer na presença de Deus. Por isso é importante aceitar a Jesus. É aceitar a Jesus que abre a entrada
para receber o Espírito Santo e ter o acesso a Deus. Faça essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Creia no coração que realmente Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa declarar em oração, mas crendo, acreditando que realmente Ele é Senhor e Salvador. Então declare isso: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Procure uma igreja para que você possa aprender sobre a palavra de Deus. Uma igreja que anuncia que somente Jesus pode salvar. Participe também das reuniões de oração. As reuniões de oração são para que você converse com Deus. Quanto mais você conversa com Ele, mais intimidade você ganha com Ele e mais fácil será continuar cumprindo o chamado e o ministério que Ele tem preparado para a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre. Amém, amém. Ao Pai, porque Ele enviou Jesus para dar a vida por nós, mostrando o seu grande amor. Ao Filho, porque tomou o nosso lugar na cruz e morreu por nós. E ao Espírito Santo, porque nos acompanha e nos orienta até o fim, até chegarmos ao céu. Deus abençoe grandemente. Amém, amém.